Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. Irei ler juntamente com você no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, onde tem como título um corpo e muitas partes. Amém? Se não, deixe de assistir esse vídeo, que com certeza você vai receber uma palavra de Deus e você vai discernir, você vai descobrir qual é a parte que você pertence no corpo de Cristo. Amém? Mas antes da gente ler a palavra, compartilhe esse vídeo com milhões de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o Reino de Deus. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 12. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Então todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Então todos nós, meu irmão, minha irmã, não importa de qual denominação você faz parte, você foi batizado pelo mesmo Espírito, louvado a Deus, né, para fazer parte de um só corpo, né, de um só corpo, que é o corpo de Cristo, louvado a Deus. E diz assim: e a todos nós foi dado o direito de beber do mesmo Espírito. E todos nós temos o mesmo direito de beber do mesmo Espírito, que é a água da vida. Na verdade, de buscar o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque, que Deus quer te batizar, que Jesus quer te batizar. Louvado a Deus. Versículo 14. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Porque não é mão, mas é pé, não deixa de ser do corpo de Cristo. Louvado a Deus. Diz ainda: se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Louvado a Deus, né? Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou do corpo, mas diz a palavra, meu irmão, minha irmã, nem mesmo assim, nem assim mesmo você deixa de ser do corpo. Você faz parte do reino de Deus, do corpo de Cristo. Louvado a Deus. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo, aí diz ainda, se o olho, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderia ouvir? É coisa tremenda, né? Por isso que cada um tem o seu dom, cada um tem o seu trabalho a realizar na obra de Deus. Aqui se refere o corpo de Cristo à igreja do Senhor. Amém? Então diz assim, olha, louvado a Deus, glória a Jesus, né? Se todo o corpo fosse olho, como poderia ouvir? E se todo o corpo fosse ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, como poderia cheirar? Então, meu irmão, minha irmã, louvado a Deus, cada um tem a sua função, cada um faz parte do corpo de Cristo. São diversas partes, né? Até porque, se você não é olho, mas você faz a sua parte, não é verdade? Louvado a Deus, como diz, olha, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Então Deus, meu irmão, minha irmã, Ele colocou cada uma parte do corpo conforme Ele quis. Então o dom que Deus te deu, não é verdade? A qualidade, o dom que você tem na igreja para fazer a obra de Deus, foi Deus que te deu, não foi ninguém, foi Deus que te deu, porque é necessário que a sua parte seja usada na igreja do Senhor. O que você sabe fazer é a parte que Deus te deu. Então faça com amor, faça com muito carinho, faça com dedicação, que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e com certeza o reino de Deus vai crescer através do seu trabalho. Louvado seja Deus, né? Diz ainda, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. Deus colocou cada parte do corpo conforme Ele quis. Versículo 19. Se o corpo fosse uma parte só, não existiria corpo. Se o corpo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Então são diversas partes que formam um corpo. Se o corpo fosse um corpo só, não existia corpo, como diz a palavra de Deus. Aí, aqui a palavra de Deus diz, de fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Então, dentro da igreja do Senhor, no meio do povo de Deus, existem muitas partes, né?
cada um faz a sua parte, mas tudo em prol de um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, louvado seja Deus. Portanto, diz aqui, ó, portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Então o olho não pode falar, dizer para a mão, não preciso de você. O olho precisa da mão sim. Então, minha irmã, meu irmão, se você é olho, mas você precisa das mãos, louvado seja Deus, não despreze ninguém, não ache que você é mais do que os outros, porque o corpo, todos os membros existem para funcionar o corpo, louvado seja Deus. Diz ainda, glória a Jesus, né? Louvado seja Deus. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de você. Então a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você, porque sem a cabeça os pés não andam. E sem os pés a cabeça não anda. Louvado seja Deus. O fato, diz ainda, louvado seja Deus, não preciso de você. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. Outro ponto muito importante. As partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias. Então, meu irmão, minha irmã, você pode até parecer, aleluia, fraco, que não existe lugar para você. Mas a Bíblia diz que as partes que parecem mais fracas são as mais necessárias. Louvado seja Deus. Diz ainda, louvado seja Deus, e aquelas que achamos menos honrosas são as mais que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feitas, ser feias, recebem um cuidado especial. Então as partes que parecem ser feias, que ninguém olha porque na verdade acha que é feia, às vezes até desprezas, são as mais especiais no reino de Deus. Glória a Jesus. Que as mais bonitas não precisam, né? Glória a Deus. Que as mais bonitas não precisam. As partes feias, bonitas, acham que não precisam, são as mais especiais no reino de Deus. Glória a Jesus, né? E diz ainda no versículo, foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra àqueles que ninguém honra, as menos honradas. Louvado seja Deus. Diz ainda, desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Deste modo, desta maneira, né? Louvado seja Deus. Todas as partes, como diz aqui, ó, desse modo não existe divisão no corpo. Não é para existir divisão no corpo de Cristo, né? Não existe divisão, é as pessoas que fazem divisão. Mas o Senhor Jesus, o corpo de Cristo, precisa de todos os membros, aleluia, para dar vida às pessoas, louvado seja Deus, né? Foi assim que Deus fez o corpo. E deste modo não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Então, meu irmão, minha irmã, tem interesse pelo seu irmão, pela sua irmã, uns pelos outros, que somente desta forma a igreja cresce, o reino de Deus cresce e o nome do Senhor é glorificado. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. O certo é esse. Se o irmão está sofrendo, você sofre com ele. Como diz aqui, ó, se uma parte do corpo sofre, se uma parte do corpo sofre, todas as outras partes sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras serão elogiadas com ela, né? Quando vem o elogio, na verdade, para uma parte, todas serão elogiadas com ela. Porque se não fossem as outras partes, ela não faria nada, ela não fazia nada, ela não formava nada. Então, quando vem elogio para uma parte, todas as outras partes se alegram com ela. Pois bem, vocês são do corpo de Cristo. Pois bem, vocês são do corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Na igreja de Deus, na igreja, né? E cada um é uma parte do corpo, na igreja. Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, e segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres, e em seguida, pois, os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagre, nem de curar doenças, nem de falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons,
Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor a todos. É o amor. Amém e amém.